Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a gravação da live de hoje. Como sempre, com muito prazer e desejando que chegue até você palavras que possam servir e aqui você achar que não tem importância alguma, descarta, né? Mas eu sempre faço um esforço para que se encontrem quem vai assistir algum motivo de pegar uma dessas palavras e que venha servi-las para desenvolvimento e conclusão de alguma coisa, né? Hoje, como nós vem sempre falando dos segredos que ainda não foram revelados, não vai deixar de ter alguma coisa que vai complementar. Mas, na verdade, hoje daria o título, né? Posso dar o título de A União é que faz a força, certo? E pelo meio também a pessoa vai se descobrindo e tudo que a gente tem que descobrir é porque está sendo revelado, né? Então se revela. Então, quando Deus permitiu ser habitada essa terra, e porque por livre, espontânea vontade dele, ele já havia feito esse plano, já de que seria assim. Mas ele fez um povo, claro, que ele sabia que não ia, ele sabia de tudo antes e o depois. Eles não iam seguir, assim como teríamos que estar fazendo. Ele sabia que não chegaríamos a isso por discórdia. Alguém não querer se aliar ao outro para fazer dar certo, para ficar bem. É mais fácil encontrar porções de pessoas que se unem para fazer uma coisa que termina em mal do que uma grande multidão se unirem para que dê certo, né? Mesmo que une dizendo que é o mesmo objetivo para acontecer tal coisa, mas não deixa de ter uns pensamentos mais ou menos assim. Se fizesse assim, daria mais certo, mas eu vou fazer desse jeito, porque senão tem aquele outro ali que não vai gostar, e tem sempre essa sombra de dúvidas em algumas das pessoas, certo? Nem mesmo quando é só dois, dá 100% de aprovação na maneira de pensar. E por isso, às vezes, acontece, às vezes não, sempre acontece de algo não dar certo. Faltou compatibilidade no cérebro dessas pessoas. Não chegou a um consenso para que todos pensassem a mesma coisa. Ou se não pensassem, achassem que desse melhor, a ideia que ele está tendo passasse para o outro. Você não quer tentar assim e explicar o porquê que ele acha que pode dar mais certo o que ele pensou do que o que ele ouviu os outros dizendo. E eles tinham que ter a humildade de ouvir, ainda que fosse um só com essas ideias, de examiná-las uma por uma, para ver. Eu já vi isso acontecer. E depois fala, gente, onde nós estávamos com a cabeça
Ele tem razão. Mas não. Tudo que é feito aqui, dificilmente se encontra uma pessoa que está fazendo para dar certo para a coletividade, mas sempre é para dar certo para ele, mesmo que os outros venham usufruir daqueles resultados dando certo, mas pelo menos a fama ele quer ficar com ela. E já começa a propagar. Sabe por que deu certo? Por causa de mim. Porque se fosse essa turma aí, não tinha dado certo, não. Eu cheguei e pus a coisa para funcionar. É assim. Quantos estão dizendo dentro desse país agora, se fosse eu governando esse país, ele era outro país? Veja até eles falando, o país tem tudo, o país é rico em minério, o país é matas, florestas, muita água. Veja eles falando. Põe ele lá. Vamos ver. Mas é porque é difícil fazer? Não, é fácil. O que é difícil é fazer as ideias dele permanecer assim como ele propagou. Isso aí é difícil. Porque ele entra lá sendo uma coisa e no outro dia ele é outra coisa muito diferente do que ele disse que faria. Ah, mas então você quer dizer que ele não conseguiria? Ele pensou que conseguiria fazer? Não, ele faria, sim. É a mesma coisa, um pedreiro, por exemplo, ele quer construir uma casa. Vamos supor, para ele mesmo. Ele é pedreiro. Quer dizer, tem as ideias no lugar, sabe para que serve isso, aquilo. Se ele tem todos os materiais, tem saúde, tem um terreno, ele não faz por quê? Ou ele não tem coragem de trabalhar, ou ele é meio atrapalhado da cabeça. Tem que ter um defeito, e esse defeito tem que estar nele. Porque não falta material, não falta terreno, não falta profissão. O Brasil é assim. Tudo que você quiser para uma evolução de um país, você encontra aqui dentro do Brasil. Agora, o que não tem, eu vou falar também corrigindo já as palavras. Não estou falando na totalidade. Não tem com facilidade encontrarem união, tudo no mesmo sentido, de ver andar bem para todos. Isso é difícil encontrar. Porque sempre o pedaço maior do queijo, ou do doce, ou seja, do que for, tem camarada aí que vai querer para ele, entendeu? E se ele precisar tirar um pedaço aqui, nesse que ele já lançou a mão em cima, querendo para ele só, ele já vai sentir que poderia ser tudo meu. E eu tirei esse pedaço aí, agora já não é mais aquele tamanho que eu queria. Outra hora chega outro querendo danificar a vida do outro, diz, olha, eu passo isso aqui quase tudo para você, mas você vai ter que me dar em troca. Troca. Aí não vai também chegar para ficar todos iguais. Não vai também. Não tem união para fazer dar certo. Um monta um sistema e o outro monta outro sistema, já pensando na rivalidade. Ele já monta já pensando, vamos atacar por aqui, porque certamente são estratégicos, são uma maravilha para fazer isso. Eles podem vir desse outro jeito.
Tem alguém que até diz, eu conheço o cara é formidável nesse sentido aí. E aí terminam-se, a maioria, em sofrimento. Que nunca vai pegar na mão dele um direito, um poder, nem mesmo de expressar, quanto mais de pegar e fazer. Olha, nós temos dentro do nosso país pessoas que nunca estudou. Meu pai já foi, tem muitos anos, e a gente morou em sertões, lugar que custava ver gente, não dava nem para ouvir o galo do vizinho cantando às madrugadas. Era hoje. E meu pai, ele, muitas vezes ele chegou a dizer que ele foi uma pessoa até bem conceituada na vida, pela época que era tudo mais atrasado, mais difícil, poderia se considerar um homem inteligente e era analfabeto. Ele chegou a dizer muitas vezes, não existe nada que sirva aqui mais embaixo que o homem faça que eu não consiga fazer. E eu tenho visto coisa tremenda de pessoas que pegam uma simples coisa e dão show. Nós moramos num lugar que todos têm a ajuda de Deus para ter uma boa mente. Acontece que alguém prefere desobedecerem a Deus e seguir ao perseguidor que vem do lado do mal, no sentido espiritual. Incorporam-se em alguém para fazer danos a toda a nação. E aí, vamos fazer aqui uma análise, né, de palavras, para ver o que é uma união de um grupo. Quanto mais aumenta esse grupo, estando na mesma busca, mais aumenta o poder de construção, certo? Eu não vou aqui com essas palavras condenar pessoas que moram nesse estado ou naquele. Mas quantos anos todos sabem que o Nordeste é atormentado por falta de chuvas, não é? E em alguns lugares até passando sede, sem condições de água para tomar banho, animais morrendo de sede e fome, porque não havendo água, também não há o verde, e eles morrem, certo? Mas vamos numa loucura aqui que eu vou expor. Que eu sei, todo mundo vai até gozar da minha cara. Todo mundo assim. Todo mundo esses que já, né, não tá nem aí. Mas vai ter pessoas que vai pensar, esse doido tá certo. Em algum lugar do Nordeste, ajuntassem, eu vou pôr uma conta exagerada aqui, 100 homens, né? E tirasse uma grande área exposta a uma escavação. Eu já começava daí. Ia dar uma dificuldade tremenda para ele conseguir com o governo do estado que ele mora, que eles juntaram um grupo muito maior para eleger o elemento. E se ele for lá pedir uma esteira para começar esse exagero, eles vão dizer, nós não vamos perder tempo com um louco. Mas porque na casa dele tem água, mineral, viu? Agora, se o outro não tem nem para tomar banho, isso aí é uma outra história. E aí, vejam bem, ele não vai conseguir nem a máquina para perfuração. E se perseguir,
Ele promete no começo do mandato e vai ver se consegue essa máquina para esse grupo de sofredor no fim do mandato. E ainda diz para eles, olha, eu não consegui porque quem foi antes de mim roubou tudo que tinha e eu não pude arrumar uma máquina emprestada para ajudar vocês nessa escavação, porque eu tinha que estar tampando buraco que ficou aí, e senão o estado ficava pior. Mas vota em mim na próxima, eu vou me recandidatar novamente. E aí, dessa outra vez, a primeira coisa que eu faço é mandar a máquina para vocês. E eles vão tudo para cima e máquina, esqueça. Porque da próxima, ele já nem está pensando em ser governador. Ele já vai mudar o título lá para outra coisa. Certo? Não estou condenando ninguém aí. Eu estou falando que é assim porque é assim. Eu não sou o doutor sabe tudo, mas eu sou o doutor de prestar atenção em tudo. Tem algo que não posso falar, né? Mas, enquanto deixarem, eu vou falando que tem jeito, que pode ajudar alguém. Mas se esses homens, esses 100 homens, unidos, têm filhos, que é uma sobrevivência melhor, falasse assim, vamos abrir isso no enxadão? Na picareta? Oh, com certeza tem algum desses bichão estudiosos aí que já quando ouvindo esse áudio, ele já vai falar, eu não sei por que deixa um louco desse entrar na rede, ele, daqui uns dias se deixar ele falando assim, ele vai pôr todo mundo doido. Eu falo isso porque eu tenho experiência própria. Eu estava num garimpo e eu vi as catas paralelas tocado com dragas, média de 6 metros quadrados, 8 metros, assim, e tirado com draga. O cascalho era profundo, 3,5 metros de fundura para tirar a terra para encontrar o cascalho. Tinha diamante. Eu mesmo achei. Não foi lá tão grande, mas me ajudou bastante. E aí, nós lavando o cascalho da carriola. Eu puxava, eu tinha um meia praça, ele lavava e eu carregava o cascalho para ele, para andar mais rápido. Achava aqueles diamantinhos pequenininhos, que eles usam chamar de chibio e tal, dava para quebrar o galho na situação alimentícia da casa, porque nós mudamos para lá e eu levei a família também, né? E aí, um dia eu tive uma ideia. Eu falei para o meu parceiro, eu falei, olha, dentro dessas catas aí, ó, que tem draga, é de 6 a 8 metros quadrados. Eu fiz uma base olhando assim, não medi. E todo dia esse povo pega diamante grande, que soltava muito foguete quando pegava uma pedra boa. Eles pegavam 2, 3, tinha cata daquela que dava 4, porque lá era região de muito diamante. Eu falei, por que nós não faz uma? Ele falou, com o quê, meu amigo? Com o quê? Eu falei, na picareta. A terra de cima é macia. Quando chegar no cascalho, o cascalho é fino. Mas nós vamos fazer. Ele topou. Acho que era um pouquinho mais doido do que eu. Aí, eu medi 8 metros quadrados, você tem ideia? Colocamos a sonda, deu 3,5 metros de fundura para alcançar o cascalho. Nós tirou esses 8 metros quadrados na pá de dentro, com 3,5 metros de fundura para alcançar o cascalho. Mas o resultado foi o seguinte. O resultado chegou que conseguimos. Um dia nós conseguimos. Ela foi trabalhando, arrumamos estratégia com rampa para subir os carrinhos, e foi indo, chegamos no cascalho. Moral da história. O que nós
tinha trabalhado meses puxando na carriola, nós não conseguimos nada que compensasse a não ser a comida. E aí, encontramos 2 diamantes no restinho do cascalho. Eu pensava que não ia dar nada. 2 diamantes. A parte que me tocou melhorou a minha vida. Comprei chácara, montei sapataria. Estou falando isso, não é engrandecendo nada, não, eu sou uma pessoa pobre. O problema, eu estou mostrando que tem jeito para a pessoa ser criativa. E construir mais casa na cidade. Que todo mundo sabe qual é essa cidade que eu vou falar aqui, Juína. Certo? Arrumei um bom emprego na rádio de lá, rádio educadora. E fui ganhar dinheiro, fui viver em paz. Algo que eu vivia atormentado, pelejando, buscando saída. Voltando à questão lá dos nordestinos. Esse sem homem unido e tirando terra, às vezes, quem sabe, algum político pensando em ganhar os votos, como faz todo ano, todo dia eleição, arrumasse para eles uma máquina, se desse laje, arrumasse dinamite, ensinasse, pusesse alguém para soltar as dinamite, para quebrar essas pedras, e eles tivessem esses anos todinho, eles já tinham chegado na água. Viu? Não tem como negar. Não tem como negar. A água passa por baixo aqui. E se não chegasse, esse buraco ia ficar imenso, pelo menos no tempo da chuva, e que desse uma chuva lá, umas poucas chuvas, pelo menos enchia ali. Eles tinham água por mais tempo, às vezes não precisando estar comprando de caminhão-pipa. Mas é a união é que faz a força. Quando eu estou bem, dificilmente, não estou falando que eu tenho esse tipo de ação, eu estou só fazendo uma referência. Eu estando bem, eu não sei viver na pele daquele que está vivendo mal. E o que ele está precisando, o que está acontecendo com ele, não sei. Mas, do meio dos estudiosos, poderia surgir alguém que tivesse essa loucura igual eu, né? Que às vezes sou considerado assim, e desse essa ideia. Se eu juntasse o dinheiro que é gasto em várias cisternas, no Nordeste, que não é tudo. A maioria está ligado à beira da casa, encanado para jogar ali dentro. Isso não é solução, isso é quebra-galho. E tinham que esses longos e longos anos estar lutando por uma coisa mais concreta. Mais concreta. Certo? Um poço artesiano bem feito gastaria menos dinheiro do que o que está sendo roubado do nosso país e furaria em certa uma região, outro no outro, para não faltar pelo menos a água para eles tomarem. Um pouquinho assim do dinheiro que está sendo assaltado do país, ó. Resolvi o problema de muitos nordestinos lá. O nordestino, se ele votar errado, ele não tem culpa. Ele está buscando uma saída. Ele está buscando uma saída. A esperança dele é que um dia entre alguém que veja que tem pessoas ali que eles mesmos sepultaram os seus filhos. Passou na rede de televisão esse tempo atrás uma senhora falando, mostrando as cruzes e falando que tem 7 crianças minhas que nós sepultou aqui, ó.
O repórter perguntou, mas como? Ela disse, morreu de fome. Meu Deus, onde estamos nós? E ainda sem poder falar. Não poder soltar aquele grito de socorro em favor dos outros, porque se eu tenho sido abençoado por Deus e que pelo menos eu não sou uma pessoa bem-sucedida financeiramente, mas eu tenho tido o suficiente para mim, a minha vida. Então, e o nosso país não precisa disso, não. Quando se forma um projeto que vai melhorar a vida das pessoas, porque ele vai ter um pedacinho de chão para ele trabalhar, claro que isso tem que ser dentro da lei. Não é invadindo do outro que vai levar a sucesso esse plano. Tem que haver o governo no meio, tem que haver as leis atuantes nesse sentido, porque ele começando a plantar, ele tem para vender. E se ele tem para vender, está bem melhor do que não poder comprar e nem achar onde comprar. E aí começaria uma vida melhor. E ensinar esse povo a trabalhar de maneiras que a tecnologia tem a oferecer, que não precisa ter uma fazenda de muitos hectares para poder a pessoa viver bem. É como eu já disse em live, e vou tornar a repetir porque faz parte do que eu estou falando. Em 12 metros por 10, eu crio frangos para despesa. Claro que para vender, nós já vendemos uns quantos, porque também ninguém vai comer só frango, né? E nós não cria, alternado assim, para poder sempre ter, tá? E não temos espaço. Mas eu tenho 2 casinhas bem feitinhas, para não exalar mau cheiro, bem limpinho, onde esses frangos, eu mantenho esses frangos. E tem mais uma outra casinha dentro de uma área de 12 por 10. Você quer ver que o Brasil tem jeito? Você quer ver? Que eu fiz onde eu guardo as minhas ferramentas. Sobrou um tipo L no fundo, sempre na beira do muro. Eu fiz um canteiro ressaltado do chão com 3 fiadas de tijolo, já por causa da idade, também foi ficando difícil para a gente abaixar e tal, e enchi de terra e pus adubo orgânico, onde plantamos e tiramos vários alimentos. Eu dei uma desmanchada para dar uma renovada, mas daqui uns dias vai ter quiabo. Colhi muito jiló aqui, muito quiabo, e folha, couve, rúcula, e salsa, tem canteiro grande de salsa, e nesse pedaço. Uma quantidade que não é para servir de um emprego, mas é que eu não preciso comprar. Eu tiro, ainda me divirto, certo? E eu fiz um tanque no centro do que sobrou, né? Que a escadaria do fundo termina... E ainda sobrou, você acredita? Ainda sobrou. Pedaço ainda para ter um lazer. Eu furei um buraco para 45 mil litros de água e crio nesse local 3 qualidades de peixes. O cari, que é aquele peixe quase ornamental, parecido com cascudo, mas que fica grande, e tilápia, que já tem tilápia, uma coisa mais linda do mundo, e comemos e vendemos. E as tambatingas, eu estou tentando acabar com elas, porque são canibais, e as tilápia aumenta, né? Mas a primeira desova delas eu perdi os filhotes, porque as tambatingas comeu, né?
Agora eu estou eliminando as tambatingas para deixar só 2 qualidades de peixe. Eu vou dizer para você a verdade, eu enjoei de peixe. É a coisa que eu mais gosto, é peixe. Porque é uma fartura sem explicação. Em 12 metros por 10, certo? E tem lugar de lazer. Eu ainda estou construindo uma cascata, porque eu furei um poço artesiano. E o melhor, o primeiro poço que eu furei, quem fez a ferramenta de furar o poço foi eu. Que se fosse para entrar 100 metros para dentro do chão, essa ferramenta que eu fiz, ela entra lá. É mais difícil. Eu tive que pagar uma empresa para fazer um outro poço, porque eles não quiseram aproveitar o meu, porque ficou mais fino do que o costume deles trabalharem. E também por não encontrar a bomba aqui na cidade. Aí eu paguei para fazer o poço. Porque também os peixes não se davam bem com a água com cloro. Eu quase não uso a água do poço, porque a nossa água aqui é uma água muito boa, a que vem da rua, né? Mas tem cano lá, eu poderia colocar um P lá no poço artesiano, que é uma água mais linda do mundo, e colocar até meu chuveiro podia ser de água quase mineral. Num pedaço de 12 por 10, e ainda estou terminando uma estrutura metálica dessa fixa no muro, subi bastante o muro de um lado, que sobrou uma parte maior, e estou terminando. Termino hoje. Eu tenho 71 anos de idade, né? E estou provando, quem quiser ver, comunica comigo e eu mando vídeo. Eu já fiz isso no Kawaii e tal. Ou, se morar perto e quiser vir e achar que às vezes eu estou mentindo, é um grande prazer receber na minha casa e tomar um cafezinho comigo. Que eu quero mostrar. Quero não, eu não vou conseguir mostrar. Porque não vão deixar. E se deixar também, ninguém vai dar tanta importância. Mas eu mostraria, se eu tivesse jeito, para o Brasil inteiro, que não precisava ter pobre nesse país. Na África, tudo bem, em outros lugares, tudo bem. Mas um país como o nosso, não. É vergonhoso. É vergonhoso. Porque muitos precisam. Olha, a união, ela é tão forte, vou acrescentar só mais um pedacinho, estou terminando, falando da união faz a força, que o Brasil desse tamanho, quantas pessoas existem, quantas famílias existem, se levantasse uma pessoa do meio dos regentes do país, mas que tivesse caráter, certo? Porque o povo não está tendo mais jeito de acreditar, viu? Estou condenando ninguém, não. Faça o que vocês quiserem. Só me deixa, por favor, em paz. Eu não estou falando que vocês não prestam. Estou falando que algo está saindo errado. Tem algo errado nisso. E esse bom caráter lançasse uma campanha da xícara. Vou pôr mais fácil, porque tem xícara de vários tamanhos. Um copo americano de doação. E colocasse um posto desse em cada cidade. Não tem dificuldade. O vasilhame de pôr o óleo, o de pôr o arroz, tudo um copo americano. O de pôr o feijão, certo? Essas coisas não perecíveis. Olha, não ficaria um com fome. Porque ia juntar carretas e carretas. Porque quem não teria um copo americano de arroz para despejar em um latão aí, num vasilhame aí,
Chegava um despejava, o outro despejava, o outro despejava. Quando fosse à tarde, aquele que pudesse pôr mais não levava um copo americano, não. Vai ter muita gente, os brasileiros são pessoas boas. Tinha pessoas que iam comprar o pacote completo. Tá certo que ia sobrar mais dinheiro para malandro roubar, né? Mas deixa eles, como diz a Bíblia, deixa o ímpio o seu caminho. Mas tu, que tem essa ideia, converta-te ao Senhor. Se você tem poder nas mãos aí, faça isso. Porque o copo americano de alimento que você não está precisando é a solução para algumas casas hoje. Prezado amigo ouvinte, se você viu coisas nessas minhas palavras que dá para ser adotada, que você acha que são boas, compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal. Um só é mais difícil do que se nós ajuntarmos falando a mesma língua em termos de uma coisa melhor. E assim estaremos adquirindo ponto na vida espiritual pelo esforço, pelo desejo, e Deus conhece o seu coração. Eu agradeço vocês por estar me ouvindo. Senhor, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela mais essa oportunidade e pedir ao Senhor que me proteja dos maldosos que querem me destruir e que me dê as palavras reveladas para que eu passe para as pessoas. Eu estou disposto, Senhor, a dar ideias a pessoas que têm pelo menos um pedacinho de chão que às vezes está sobrando no seu lote, só para dar trabalho para ele carpir, para ele manter o asseio. Tem algo que ele pode pôr ali, que ao preço que está a verdura, e que ele não vai precisar comprar. Ele vai tirar num pequeno espaço. Eu estou disposto, a quem estiver me ouvindo e for mais próximo, que eu tenha condições de ir, ou passar através de vídeos, maneiras que você melhora a sua vida, certo? E o que puder vir na minha casa vai ver o meu congelador cheio de frango e o tanque cheio de peixe, e estou arrumando os canteiros agora, mas já tem alguma coisa que eu estou reformalizando novamente. Vem ver você mesmo o que tem dentro de 12 metros por 10. Tá certo que você vai sair revoltado com o resto do país. O resto que eu digo das pessoas que não estão se importando, né? Mas, Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor pedindo saúde para as pessoas. Aquele que está já, Senhor, desiludido, ele não está mais pensando que viver compensa. Meu Pai, tenha misericórdia deles. Acrescenta, de certa maneira, um salário melhor, uma maneira melhor de aprender a economizar, de aprender com a vida, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço os santos anjos do Senhor e agradeço o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.